Você sabia claramente que os pastores da divisão, pastores da união, pastores da conferência geral, são os piores inimigos da verdade presente, piores inimigos do verdadeiro evangelho? Isso mesmo. O que aconteceu é o que está acontecendo hoje. Caros amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui pela graça do Senhor para nós começarmos com uma programação, com uma transmissão de um assunto extremamente importante para tempos em que nós vivemos como estes. Meus amigos, nos tempos em que nós estamos a viver, o Senhor Jesus Cristo nos advertiu a partir das solas Escrituras de que o último conflito será o conflito decisivo. E graças a Deus, quando a gente estudamos o livro de Apocalipse, capítulo 12, 13 e capítulo 14, encontramos a natureza do conflito. Vimos claramente que a natureza do conflito é sobre os mandamentos de Deus e os preceitos dos homens. Em Apocalipse capítulo 12 lança o fundamento, a natureza do conflito. Satanás perseguindo a igreja usando uma ferramenta que é uma instituição que tem aparência do cristianismo. E em Apocalipse capítulo 13 encontramos a mesma imagem, mas sob outros aspectos, onde Satanás, através do Império de Roma, em suas duas fases, Roma imperial como Roma papal, Satanás, juntamente com os Estados Unidos da América, um poder civil, ele persegue a igreja de Cristo. E se nós repararmos bem, tudo é sob uma roupagem do cristianismo, da bondade, da pureza, de uma aparente santidade, mas perseguindo a igreja de Cristo. A parte boa deste conflito, em Apocalipse capítulo 14, encontramos os vitoriosos do grande conflito, os 144 mil. E nós, quando vamos compreender o que preparou 144 mil, em Apocalipse capítulo 14, no seu versículo 6 até o versículo 12, encontramos claramente que foram as 3 mensagens angélicas. Afinal de contas, qual é a chave tônica da terceira mensagem angelical? Nós vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 14. Em Apocalipse capítulo 14, a palavra de Deus, ela diz o seguinte no seu versículo 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus, que se detonou misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre dos santos anjos, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o último grande conflito será entre adorar a Deus ou adorar a besta. E o Senhor aqui justamente, ele condena a adoração à besta. Quem é a besta? O catolicismo de Roma. Queridos irmãos, como é possível um sistema tão monstruoso, tão diabólico, que perseguiu os santos na Idade Média durante os 1260 anos, pode reclamar e pode receber até então adoração a todo mundo? Repare o que está escrito no livro de Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: e viu uma de suas cabeças como ferida mortal, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Quanta terra? Toda a terra, diz a palavra do Senhor, se maravilhou após a besta. Eu te pergunto, se o teu registro for manchado, se o teu registro estiver cheio de crime, se o teu registro tiver muitos problemas, como é que você faria para poder mudar e apagar aquele registro que lança sombra, que coloca dúvida, que faz com que você não receba a devida atenção? O que você faria? De alguma maneira ou de outra, você poderia mostrar um bom comportamento, com o objetivo de você fazer com que as pessoas não olhem como deveriam olhar o seu registro monstruoso, o seu registro mau, o seu registro cheio de crime. Consegue entender? Eu faço uma pergunta: como é que esse sistema tão diabólico
A igreja adventista do sétimo dia ousa entrar em aliança com o papado, ousa entrar em aliança com esse inimigo de Deus. De acordo com Apocalipse capítulo 13, versículo 2, a palavra de Deus lá nos diz claramente que o trono desta igreja caída é o trono de Satanás, é o trono do diabo, é o trono do dragão. Dragão, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nos mostra claramente que o dragão é Satanás, meus amigos. E eu pergunto, como é que a igreja adventista do sétimo dia ousa em seus comícios, em sua sessão, em alguns outros encontros, honrar o catolicismo? Como nós vimos nos meses passados, nos momentos passados, o Ganon Diop, o representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia na ONU, a falar tanto dos católicos. Como é que você olha a igreja hoje a falar de que é necessário pedir desculpa à igreja apóstata caída, à igreja da Babilônia, o papado, a prostituta da Babilônia, a igreja caída do Apocalipse capítulo 17. Como é possível essa igreja realmente pode ousar pedir desculpa para isso? Você pode ficar a me perguntar, onde você quer chegar? Hoje, queridos irmãos, vamos falar sobre os piores inimigos do cristianismo verdadeiro. Que na verdade são. E o porquê? Mas antes de nós começarmos, eu quero te pedir que se inscreva no canal. E também quero te pedir que apoie este ministério com todas as tuas forças, se você puder. E eu quero te dizer, meu amigo, uma coisa muito importante. Sabe? Quando você comenta, quando você partilha este vídeo, o YouTube ele percebe de que esse conteúdo é importante e ele vai encaminhar para mais pessoas. Nós precisamos agitar com que as pessoas se despertem e que eles percebam o que na verdade está a acontecer dentro da igreja e qual é a posição certa e que ela precisa tomar para poder ficar salva. Porque a nossa vida, meus amigos, está em perigo. Está bom? Então se inscreva neste canal, partilhe este conteúdo, apoie este ministério até onde você quiser. Se nos apoiar também com finança, nós agradeceríamos, porque a obra do Senhor precisa disso. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar os piores inimigos do cristianismo verdadeiro, que na verdade são. Mas eu antes disso, com toda a tristeza, eu gostaria de partilhar alguns vídeos com vocês, para você ver na verdade o que é isso e eu não consigo perceber. A primeira coisa, vamos passar aqui para o primeiro clipe. Vou partilhar aqui a tela e a gente vamos acompanhar isso. Acompanhemos. Você sabia claramente que esta é uma das formas de reconhecermos o catolicismo? Essas práticas todas, elas surgiram para onde? Elas surgiram do catolicismo, queridos irmãos. Esse grupo que dizem dos desbravadores, não sei lá quem, nada mais, nada menos são um grupo de Satanás. E eu faço uma pergunta, há um pai, há uma mãe, há uma pessoa que está a me ouvir e que cujo seu filho está nesse caminho. Eu agora vou levantar uma pergunta, é com esta maneira que vai se pregar o alto clamor? É com esta maneira que vai se encerrar com a obra? É com esta maneira que a obra de Cristo quer? Qual é na Bíblia? Eu gostaria de encontrar esse texto no Antigo Testamento, talvez. Qual é um dos profetas que ficou a fazer essas coisas pula-pula? Não, talvez no Novo Testamento. Eu não encontrei nenhum. Onde está escrito que nós, os nossos filhos, nossos irmãos, devem ser incentivados a entrar neste movimento? E eu quero te dizer, meus amigos, pai, mãe, se você quer ver um dia o seu filho no inferno, deixe o seu filho lá. Sim, é mesmo isso. Sabe, nós não temos mensagens para dar muita curva. Quando a coisa é mal, é mesmo mal, nós precisamos tratar o mal segundo o que merece. Essas almas que você está a deixar lá, porque não, o meu filho se sente bem, não porque a minha filha se sente bem, temos que saber o seguinte,
ela está a agir sob influência das paixões caídas. E nós, por natureza, somos filhos da ira. Nenhuma pessoa sem intervenção da graça de Cristo pode fazer coisa boa. Razão pela qual, mãe, razão pela qual, pai, Deus te concedeu essas almas para poder ficar sob seu poder. Se você não controlar essas almas e elas continuarem assim, a mensagem certa é: esses seus filhos não estarão no céu, vão morrer. Lamentavelmente, meu amigo. Não tenho mensagem de curva. Aqui é uma mensagem direta, porque os teus pastores não te falam. Eles não estão interessados com a salvação de alma. E outra coisa que eu me pergunto, mas onde estão esses pastores? Que tipo de poder essa teologia apresenta? Por que essa nova teologia não condena essas práticas tão hediondas? Ao passo que quem condena, que fala sobre comer carne, eles estão lá para dizer que são extremistas. Quem fala que vão para o campo, não são extremistas. Quem fala que vão fazer a reforma, não são extremistas. E eu pergunto, que tipo de pastores são esses? Esses são ladrões, são ímpios, são criminosos. Não são filhos de Deus, são filhos de Satanás. Sim, meus amigos, eu não tenho mensagem de curva. Estamos cansados de ouvir mensagens que colocam as almas em perigo, meus amigos. Queridos, eu vos amo. Razão pela qual eu estou a dizer que essas mensagens, esses comportamentos não carregam o selo da aprovação de Deus. Como não bastasse, também reprova o ministério atual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, principalmente o ministério pastoral. Consegue entender? Exatamente. Segundo clipe. Qual é o problema, na verdade, de abrir uma academia? Não há. Mas só que o problema é onde estão os teus dízimos? Como é que a palavra do Senhor diz claramente? Será que é um problema em fazer exercício físico? Não, não é um problema. Deus quer que nós possamos praticar exercício físico porque faz parte de 8 remédios naturais. E Deus quer que os exercícios físicos façam parte da nossa vida. Mas qual é o plano de Deus que o Senhor instituiu em sua palavra para que os exercícios físicos sejam praticados? Qual é o princípio que a palavra do Senhor nos deu? A agricultura, o trabalho útil. É lá onde nós podemos ter os exercícios físicos. Mas eu faço uma pergunta, meus amigos. Você entende que quando a igreja de Deus entra em apostasia, o resultado, meus amigos, são isso? Eu não sei como é que esses pastores ousam, líderes, ousam abrir a Bíblia para poder dar uma aprovação a uma coisa tão perversa como essa, meus amigos. Sabe o que aconteceu no tempo de 1904 a 1905? Quando se abriu a primeira escola missionária de sustento próprio, a escola de Madison. Você conhece a experiência? Sabe quais eram as causas que fez com que o Sadarley e Parsi Magan pudessem abandonar Belo Creek para poder abrir o Ministério de Sustento Próprio? Era através da tolerância em que a igreja estabelecida estava entrando. Sancionando futebol, sancionando práticas de dança, músicas, tambores, todas essas coisas. E ele, quando tomou a liderança, havia convertido Belo Creek para poder ser um centro, não agora de futebol, mas de trabalho útil, convertendo aquele campo para o trabalho útil. Mas sabe o que a liderança fez? Naquela altura, estamos a falar daquele tempo, sabe o que aconteceu lá? Eles marcharam contra o Sadarley. Marcharam contra Eduardo Sadarley. Como não bastasse, ele foi demitido. Quase ele foi expulsado para poder abandonar o ministério. E depois ele navegar no sul para abrir a obra de sustento próprio. E eu pergunto, não são as mesmas condições? Onde a nossa igreja está a ir, meus amigos? Com tempos tão turbulentos que nós nos encontramos, com tempos tão difíceis, a igreja começar a gastar o dinheiro dos membros, o dinheiro de dízimo e oferta, para poder se investir nisso. E você fica calado, irmão, está a criticar. Estou a criticar. Se Jesus Cristo estivesse nesse lugar, o que diria? Se João Batista estivesse nesse lugar, o que diria? Se Jeremias estivesse no teu lugar, o que diria? Se Elias pudesse ver essas abominações, o que diria? Me diz uma coisa. Se eu não falar, a Bíblia sempre condena.
Se eu for silenciado, sempre haverá alguém que vai dizer o contrário. Se ninguém não falar Cristo, o dono da igreja, ele condena essas práticas. Razão pela qual estamos nos manifestar. Meus amigos, não é maneira correta nem sábia de usar os dízimos de Deus para essas coisas. E você está a ver isso? Estás a ver isso? Que não podemos falar? Não temos que falar. Próximo clipe. Eu levanto uma pergunta para os pastores. Pastores, me mostrem ainda na Bíblia. Onde nós podemos enquadrar esses movimentos? A Bíblia está aqui. Que tipo de teologia é essa que aceita essas coisas tão hediondas, tão pecaminosas, tão perniciosas quanto a essas? Onde está escrito isso, meus amigos? Vocês estão a ver como é que nós estamos a perder a identidade como povo? Vocês conseguem ver, meus amigos? Bom, então, eu aqui vou mostrar, queridos irmãos, as causas. Esses aqui são os frutos. E todo fruto tem a raiz. A palavra do Senhor diz de que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Afinal, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Se a raiz é o amor ao dinheiro, que é a idolatria, então qual é o fruto? Qual é o fruto, afinal de contas? O fruto possivelmente pode ser a falsa adoração. Com certeza, claro, meus amigos. Então, nós vamos agora verificar as causas, porque esses aqui são efeitos. Então, quais são as causas? O que a palavra do Senhor nos diz? Olha só, meus amigos. Abramos o livro de 1 de Timóteo capítulo 1, versículo 5 e versículo 7. Diz assim: mas o fim do mandamento é o amor que precede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então, qual é o fim do mandamento? O fim do mandamento é o amor. Isso aqui também está registrado no livro de Romanos capítulo 13, versículo 9. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Ali sempre me fala que o fim da lei é o amor. Em outras palavras, o fim da lei é o amor. E o amor se materializa através da obediência. Então, obediência a toda a lei de Deus, ela representa o que, irmãos? Representa o amor. Continuando no texto, no versículo 6 diz assim: das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discussões vãs. Se desviaram de quê? Se desviaram de uma fé sem fingimento, se desviaram de uma boa consciência, se desviaram de um puro coração, que é o fim da lei de Deus. Então muitos se desviaram. Eu agora quero perguntar: quem é esses que se desviaram? De acordo com a palavra do Senhor, quais são esses que se desviaram? Olha ali versículo 7, diz assim: querendo ser doutores da lei, embora não entendendo nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirma. Então, quem são esses? Se desviaram dessas boas coisas, se desviaram do amor não fingido, se desviaram da consciência pura, se desviaram da fé não fingida. Então, querendo ser doutores da lei, meus amigos, que coisa!
não é? Querendo ser doutores da letra da lei, não do espírito da lei, porque o espírito da lei é isso, é um coração puro, é uma consciência pura, é uma fé sem fingimento. Então, as pessoas, a lei de Deus não fazer esta obra em suas vidas, acabam por ser doutores das letras da lei, isto é, teólogos, ministros, grandes homens. O que a palavra do Senhor diz? O que ele faz com que eles vão procurar, na verdade, ser desta maneira? O que na verdade, o que a palavra do Senhor diz? Meus amigos, olha só essa coisa aqui. Se desviaram, querendo ser o que, irmãos? Doutores. Então, onde nasce essa sede de ser doutor? Onde nasce essa sede? É quando as pessoas não estão satisfeitas com a simplicidade, com o poder do Evangelho, meus amigos. O poder do Evangelho, o que proporciona? Um coração puro, uma consciência pura e uma fé sem fingimento. Então, quando as pessoas não se satisfazem com isso, o resultado é o quê? É desvio, porque a palavra do Senhor nos diz no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, nos deixa bem claro de que encontrei as tuas palavras, as comi, e elas foram para mim um gozo. Sabe? Se as pessoas pudessem se contentar com o poder do Evangelho, não poderiam se desviar para poder se satisfazer com as letras da lei a ponto de ser chamado como doutores. Estás a entender o ponto? O exemplo disso nós encontramos no livro de Lucas. Quando a gente vamos ler Lucas, o exemplo do doutor da lei, onde sai esse desejo de doutorado, mestrado, e não sei lá, depois doutorado, tudo isso aqui está no sistema de teologia. Por que as pessoas realmente, por que esses pastores realmente chegam até o desejo de ter essas todas as vontades de doutoramento, pós-graduado, é PhD em João, PhD em Mateus? Isso é bíblico, meus amigos. Isto aqui representa a ausência, o vazio que há nos seus corações, a ausência de santificação, a ausência de pureza, a ausência da aplicação dos princípios puros de Deus. Isto aqui não é antigo, isso aqui também aconteceu naquele tempo, meus amigos. Olha só os doutores do tempo de Jesus. E não vamos ter que comparar com os doutores atuais. Meus amigos, olha só. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 até o versículo 28, diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, e para experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas que vergonha! O mestre da lei não sabe como ter a vida eterna. Alguém pode dizer que não estava a fazer para experimentar. Não sabia mesmo também. Diz assim: perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Ou seja, o homem tinha um conceito daquilo que poderia fazer para ter a vida eterna, para ter um caráter à imagem e semelhança do seu Criador. Entretanto, não vivia o que conhecia. Consegue entender? Não vivia o que conhecia. Não vivia, não praticava o que conhecia. Então era um obreiro vazio, sem letras. E diz o relato, quando a gente vamos continuar a lei, diz que ele queria se justificar. E disse: quem é o meu próximo? E o Senhor lhe trouxe uma parábola. A parábola do bom samaritano. Na verdade não era uma parábola, porque a Bíblia não diz isso. Mas o Senhor lhe contou um cenário, uma história, uma experiência que havia acontecido em seus dias. Só para você não me falar que tu és, amigos. Como nós podemos encontrar. Está ali. Está ali. Está lá na tela. Está aí. Isso não era uma cena imaginária, mas uma ocorrência verídica que se sabia ser tal qual era apresentada. Então, o que estava a acontecer? Ele lhe trouxe uma experiência e Cristo relatou a experiência, mostrando como um levita desviou-se do homem que havia sido vítima nas mãos dos salteadores, como um sacerdote desviou-se dele e como o samaritano veio, compadeceu-se do seu próximo e acabou por levar ele. E depois lhe fez uma pergunta: dentre esses três, quem foi o próximo para com aquele que era vítima? Ele disse o seguinte:
era aquele que usou de misericórdia para com ele. Não usou de chamar de samaritano, tá? Era aquele que fez. Então, faz isso e viverás. Ou seja, faz conforme fez o samaritano, ele vai viver. Ou seja, siga o exemplo do samaritano. O Senhor Jesus estava a usar o exemplo daqueles que aparentemente eram considerados como inúteis, como sendo sem Deus, como povo pagão, como imundos. Mas o Senhor estava a lhe dizer nesse contexto: siga o exemplo dele e você vai viver. Quantas vezes nós hoje na nossa igreja estamos a ver que as boas práticas se acham fora e não dentro? Temos vergonha de falar isso e medo de falar isso? Não, irmãos, temos que falar. Temos que falar, porque está escrito. Então, qual era o problema desse homem? O problema desse homem era conhecedor da letra da lei e não praticador da letra da lei, meus amigos. E como é que Deus classifica as pessoas que conhecem as letras da lei e não as praticam? Como são eles? Olha só em Romanos capítulo 2, versículo 13. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Então, quem era o doutor da lei? Era injusto diante do Senhor. Era um injusto, meus amigos. Por quê? Porque ele era ouvidor da lei e não era praticador da lei de Deus. Consegue entender? Consegue entender que afinal os cargos, as posições, as responsabilidades que as pessoas têm dentro da fileira de Deus não lhes torna grandemente justos? Isto está na Bíblia. Não estamos a inventar, meus amigos. Vamos continuar. Será que este problema era somente daquele o doutor da lei ou representava o sistema judaico todo? Meus amigos, olha no livro de Mateus capítulo 23, versículo 3. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam, meus amigos. Então eles, os fariseus, os escribas, os saduceus, os líderes, os doutores da lei, falavam, ensinavam, mas não praticavam. E essa prática, meus amigos, como é que se chama? Como se chama aquele tipo de pessoa que ouve e que fala possivelmente, mas não pratica? Qual é o perigo que eles caem? Olha só Tiago capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, como se chama aqueles que ouvem? Como se chama aqueles que ensinam, mas que não praticam? Eles caíram no vítima de engano próprio, meus amigos. Sim, caíram no engano próprio. E é um engano mais fatal. É um engano mais fatal. Diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso que todas as coisas é o coração. Enganoso que todas as coisas é o que, irmãos? É o coração. Quem o entenderá? Diz a palavra do Senhor. Quem entenderá o coração não santificado? O coração que não se submete à orientação do Senhor. Salmos capítulo 51, versículo 5, diz a palavra do Senhor: em iniquidade o Senhor nos concebeu, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Em iniquidade me concebeu a minha mãe. No livro de Gênesis capítulo 8, versículo 21, diz claramente que somos maus desde a meninice. Efésios capítulo 2, no seu versículo 1 até o versículo 3, nos diz claramente por natureza somos filhos da ira. Então, todos aqueles que são doutores, todos aqueles que são grandes, mas que ouvem a palavra de Deus e a palavra de Deus não lhes transforma, essas pessoas caíram no engano natural do coração não regenerado, meus amigos. Entendem a seriedade do ponto? Agora olha, queridos irmãos, um exemplo vívido. Quais serão então as consequências de sermos vítima do engano próprio? Quais serão as consequências? E qual é o fim de sermos vítimas de engano próprio? Repara o que está escrito no livro de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Eu estou abrindo os textos para que a Bíblia fale. Olha só. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganado, qual é o próximo ponto? Caiu em transgressão. Repare que a Eva foi enganada. E a Eva, ao ser ela enganada, acabou também por ser causador de engano, causador de queda, causador, tentador para Adão, meus amigos. O que significa mulher?
O que significa a mulher quando nós olhamos em termos proféticos? A mulher representa a igreja, meus queridos irmãos. Então, aqueles que caem no engano próprio, aqueles que caem na sedução própria, essas pessoas, infelizmente, são tentadores do próximo. Assim como aconteceu com a Eva. Quando é que a Eva se tornou perigosa para Adão? É quando a Eva seguiu as insinuações de Satanás. Caiu no engano e levou também Adão para cair no engano. Você sabia claramente que a Eva, após ser enganada, ela compreendia que o engano era verdade. Sim, meus amigos, isso está escrito no livro Patriarcas e Profetas. Quando nós lemos o capítulo que fala sobre a tentação e queda, vimos claramente que a Eva veio, reproduziu as palavras da serpente no seu marido, dizendo que não vamos morrer, não estamos vendo feliz, não tem nenhum indício de desagrado de Deus. Assim caiu. A Eva, mulher, representa a igreja, os líderes. Queridos irmãos, quando líderes entram em apostasia, eles acabam por disseminar a apostasia com seus próximos. Isto aqui é verdade, meus amigos. Vamos continuar. Então, quais serão então as consequências? Quais serão as consequências? As consequências são essas, meus amigos. Será que, olha, repare, as consequências são terríveis. As consequências será a perca da vida eterna. Algumas pessoas têm justificado as suas desobediências por causa de certas demonstrações, não é? Aparentemente sobrenaturais, para justificar as suas vidas ímpias. Felizmente, infelizmente, esses homens, a maioria deles que estão sob o desagrado de Deus, contam experiências boas, incríveis, com o objetivo de poder silenciar a consciência, meus amigos. Sim, meus amigos, é verdade. Mas, assim como aconteceu no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz que nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade de Deus é esta, que é a vossa santificação. Ou seja, os pastores faziam milagres, faziam a obra de Deus, mas sem o poder de Deus. Então esses milagres que operavam, vocês sabiam claramente que esse aqui era o comportamento da nação judaica, dos líderes dos judeus? Pediam para Jesus que opere um sinal e depois creremos em ti. Ou seja, então eles se sentiam seguros na sua vida de apostasia através de certos milagres, certas vantagens exteriores. Isso é que tem silenciado a consciência de muitas pessoas. Quantas pessoas que simplesmente sufocam as suas convicções espirituais porque eles olham no ministro que é portador de erro, trevas, porque ele vê que tem uma vida próspera, conta uma experiência boa, porque o ministro quando estava a pregar contou que alguém lhe ligou e aquele alguém foi abençoado com seus ensinamentos. Isso é que deve ser o homem de Deus. Não, meus amigos, esse não é o ponto. Nós, se nos comportamos como Adão fez, é olhar a Eva enquanto vinha com aqueles frutos e não com as palavras, realmente vamos cair. Porque Adão, quando olhou na Eva, não encontrou nenhum indício do desagrado de Deus. Mas se o Adão fosse esperto, entendendo que pelos seus frutos os conhecereis, ou seja, ao ver o fruto nas mãos da Eva, poderia conhecer que a Eva havia pecado, então Adão não pecaria. Mas o que Adão fez, meus amigos? O que Adão fez? Adão olhou na aparência e não deu consideração nas palavras. Cristo não agiu desta maneira, meus amigos. Satanás, ele havia operado os milagres lá, através dos magos, no Egito, para poder contrafazer a obra do Senhor. Mas nem com isso Moisés caiu. Ou seja, os verdadeiros líderes não caem no engano de falsos milagres. Não porque têm uma vida próspera. Não porque são boas pessoas, aparentemente. Mas ao passo que pregam os erros, que causam trevas, que convidam demônios dentro da igreja do Senhor. Isso aqui não pode. Isso é inadmissível. Isso não pode ser aceito. Então, outros dirão assim, Senhor, Senhor.
operamos milagres, fizemos grandes obras. E esses ministros atuais também dirão as mesmas coisas. Senhor, Senhor, nós fizemos esses trabalhos. Mas só que fizeram esses trabalhos, mas não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é a vossa santificação, que vos abstinhais de prostituição. Meus amigos, isso é muito sério. Vamos ainda ler um texto muito importante. E gostaríamos de considerar isso aqui com muita seriedade. Que está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Continuando na mesma senda, o que significa Senhor, Senhor. Olha só. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Ou seja, Senhor, Senhor é uma expressão que denota a profissão de fé. Ou seja, a profissão de fé sem obediência é perigoso e fatal. Continuando o texto. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a homem que, edificando uma casa, cavou, abriu fundo a vala e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo o enchente, bateu o impacto, a torrente naquela casa e não pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Então, qual é o que o Senhor está a nos dizer? O que o Senhor está a nos trazer aqui é uma demonstração. Aqueles que ouvem as palavras, os ministros que pregam a palavra, mas a vivem, eles são assemelhados com uma casa edificada sobre a rocha. Vindo enchente, bateu o impacto contra aquela casa e não caiu. Agora, o que significa? Aqueles líderes que ouvem as palavras e não as praticam. Olha só. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem. Edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual lhe bateu o impacto a torrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A semelhança de Judas, a semelhança da nação judaica, ouvia os ensinamentos de Torá, ouvia os ensinamentos de Cristo, ouvia os ensinamentos dos profetas, mas não obedeceu. O que aconteceu no ano 70? No ano 70 é que a nação judaica caiu. O que aconteceu com Judas depois daquela tempestade que houve? Judas caiu e a morte dele foi terrível. O fato é que ele se suicidou, meus amigos. E caiu abaixo. A queda dele foi terrível, foi horrível, meus amigos. Entendem? Entendem a gravidade dos teólogos, a gravidade dos pastores em poder ter a profissão de fé, mas sem práticas, sem obediência à palavra do Senhor, mas vivendo uma vida de transgressão à lei de Deus. Entende onde vai cair isso? Como é que vai dar isso? Meus amigos, só para você se surpreender, em Apocalipse capítulo 1, está aí o texto na tela, Apocalipse capítulo 7, versículo 1 até o versículo 3, nós encontramos aí uma tempestade que vai se abater sobre o povo. E essa tempestade que vai se abater sobre o povo de Deus, realmente requererá uma firmeza, uma pureza, para que a pessoa não seja abalada, meus amigos. Você está a entender aqui agora os pontos, isso agora é para o tempo atual que nós estamos a viver. Assim como aconteceu naquele tempo, uma das causas que levou com que os líderes da nação judaica pudessem cair foi justamente porque não eram praticadores da palavra do Senhor. E o que também causará a queda nos ministros atuais, nos ministros do tempo presente, é por não serem praticadores da palavra de Deus. Consegue entender? Então o que significa os 4 anjos que estão a reter os 4 ventos? O que significa 4 anjos que estão a reter os 4 ventos? Olha só o que diz, meus amigos, ali o grande conflito. Diz assim: ao aproximar-se a tempestade. O que, irmãos? Tempestade, ventos, perseguição, calamidades. Uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificado pela obediência à verdade, abandona a sua posição passando para a fileira do adversário. Eu não vou ler tudo isso aqui, mas o que na verdade, o que essa tempestade é? O que essa tempestade vai trazer? Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas que vão abandonar a fé através da tempestade, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás
para representá-los falsamente e acusar e por meio de falsos boatos e insinuações incitar os governantes contra eles, meus amigos. Então, essa calamidade, isso aqui é sacudidora. Aqueles que eram professos, povo de Deus, acabam por abandonar as suas posições e apoiam a posição da maioria. E esses vão ser sacudidos. Lamento dizer que o decreto dominical é para sacudir todo pastor, todo obreiro. Os obreiros do estudante próprio às vezes se sentem bem quando estamos a falar da apostasia lá dentro, não é? E depois eles também estão lá com problemas nas suas casas. Estão lá nos seus pecados. Meus amigos, onde quer que existir apostasia, essa pessoa cairá. A questão não é esse ou aquele, a questão é pecado. Deus não tem consideração por classe, status, níveis, qualquer coisa. Não, Deus ama quem que se submete às suas orações. Não quer dizer que aqueles que morrem não lhe ama, Deus ama todos. Mas o Senhor aprecia mais aquele que se inclina a obedecer os seus preceitos, meus amigos. O Senhor honrará simplesmente aquele que honra o Senhor pela obediência. Fora disso, meus amigos, não temos como. Fora disso, não temos como. Jesus te ama. Razão pela qual o Senhor Jesus está a permitir com que você ouça esta mensagem. Partilha com a máxima de pessoas que você puder. Repara o que está escrito. Muitos não receberão o selo de Deus porque não guardaram os seus mandamentos, nem produziram os frutos da justiça. Ok. Então, o que aconteceu com aquele homem que estava diante de Jesus, o doutor da lei? É que era um homem desobediente à lei. E se ele não se convertesse, não poderia ter o selo de Deus. Então, todos aqueles que são desobedientes aos 10 mandamentos, às leis do Senhor, realmente cairá como os no passado caíram. Continua. Esse texto, acredito que já está na tela, já falamos sobre isso. Quando o decreto dominical, o que fará? Olha só, meus amigos, o que vai acontecer no decreto dominical. Razão pela qual a mensagem desta noite a mensagem desta hora é, meus amigos, todos aqueles ministros, arrependei-vos enquanto que há tempo. Arrependei-vos enquanto que há tempo. Não comeceis a desculpar, porque esse texto vai se cumprir. Eventos finais, na página E182 diz assim: o tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para com aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura, seu coração compassivo se enternece, e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Meus amigos, pastores, líderes, entendam uma coisa. Eu não vou acreditar aqui que há um pastor adventista sétimo dia que não conhece a mensagem da reforma pró-saúde. Não vou concordar com isso. Isso é mentira. Todos sabem, todos conhecem. E todos já passaram nas escolas teológicas. E eles já ouviram a mensagem da reforma de saúde. Todo pastor que está condescendendo com comer carne tem que saber claramente que vai cair e será sacudido, meus amigos. Este é o tempo de conversão. Alguém pode dizer isso, irmão, extremista e fanático, meus amigos. Deus nos deu esse tempo de graça. Se não houvesse a intervenção divina na humanidade para nos dar a segunda chance, os seres humanos não poderiam se converter jamais, meus amigos. Esta é a mensagem, é o apelo, é o convite para a conversão, meus amigos. Sim, houve no Antigo Testamento pessoas que pereceram no deserto por comer carne, por resistir na reforma que Deus não aceitou, sim ou não? Sim, houve. Aqueles homens que pediram carne e depois lhes saiu nas nariz. Você me fala, na ressurreição, vão estar no céu? A tua resposta vai ser: não, não vai ser assim. E eu agora te pergunto, será que Deus mudou? Deus mudou? Não. Líderes, é hora de reforma. É hora de viver no campo, de obedecer essa mensagem. Pare de desestimular as pessoas para continuar nas cidades, para poder vos encher de bolso, irmãos. Isso aqui é terrível. Vocês continuarão recebendo os vossos salários, mas pregando a verdade, meus amigos. Não precisamos, queridos irmãos, diluir a mensagem para nós podermos agradar os corações não santificados. Isto é pecado. Continuando.
Agora, nesses últimos dias, de acordo com a condição da obra, a condição ministerial hoje, será que é seguro pegarmos a nossa obra e colocar nas mãos dos pastores, nas mãos dos doutores, nas mãos desses homens? Você sabia claramente que os pastores da divisão, pastor da união, pastores da conferência geral, são os piores inimigos da verdade presente, piores inimigos do verdadeiro evangelho? Isso mesmo. O que aconteceu é o que está acontecendo hoje. Deus não quer que nenhum ministério independente esteja sob controle de uma associação, que esteja sob o controle da conferência geral, que esteja sob o controle de uma igreja, meus amigos. Por quê? Olha só o que aconteceu no passado. O que aconteceu voltará a acontecer. Então, esse texto deve ser vivido. DTN, na página 201, diz o seguinte: os discípulos tinham ficado muito decepcionados de que Jesus não houvesse buscado obter a cooperação dos guias de Israel. Achavam que era erro não consolidar sua causa com o apoio desses homens de influência. Houvesse ele recebido ajuda, houvesse ele repelido ajuda, e teria em seu íntimo posto em dúvida a sabedoria do mestre. A história posterior de Judas revelaria o perigo de permitir qualquer consideração mundana influir no julgamento a capacidade de homens para a obra de Deus. Agora presta bem atenção à última nota. As palavras amarelas, o que diz? A cooperação de homens como que os discípulos estavam ansiosos por conseguir, teriam entregue a obra nas mãos dos piores inimigos. Quais são os piores inimigos da obra de Jesus no tempo de Jesus? Quais são, meus amigos? Eram os sacerdotes, os fariseus e os escribas, os líderes que estavam na elite. E quais são os inimigos hoje da palavra de Deus? São os teólogos, são os pastores, são os doutores. Sim, meus amigos, tanto os tradutores como os pastores são falsos intérpretes das escrituras sagradas. E os tradutores são infiéis muitas das vezes também. Todos esses, meus amigos, são perigosos. Sim, meus amigos, hoje, nesses últimos dias, os dias que nós estamos a viver, Deus não quer que a obra de sustento próprio seja colocada sobre a cabeça da liderança eclesiástica. Todo aquele ministério que está sob liderança desses homens, tarde ou cedo será o traidor da verdade. Ele pode ter apoio, ele pode ter assistência financeira, ele pode ter um bom nome no mercado dos apóstatas, ele pode ser bem falado, mas no final de tudo, as escrituras sagradas não falará supremamente, meus amigos. Deus, nesses últimos dias, quer fazer um ministérios independente dos líderes corrompidos, independente também de todo o sistema de pecado, meus amigos. Queridos, o tempo que nós estamos a viver é muito sério. Por que, afinal de contas, não é essa posição radical? Que os ministérios devem se desassociar completamente da associação geral e da divisão, da união e de qualquer coisa do gênero. Por quê? Olha só no Antigo Testamento. O que aconteceu é que está a voltar a acontecer. Diz assim, no livro de Isaías, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: o Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Sois vós que consumiste a vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. No Antigo Testamento, qual era a condição do povo? Qual era a condição do povo? Quais que eram que consumiam a vinha? Eram os líderes. Jeremias capítulo 12, versículo 10 diz assim: muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu quinhão, tornaram em desolação deserto o meu quinhão aprazível. Meus amigos, o tempo é terrível. Esse texto é muito sério. Hoje em dia os pastores não são inimigos da verdade, não são os inimigos das almas. Ou estou a inventar? A maneira como você fala. Não, meus amigos. Tá bom, então estuda sozinho. Estude sozinho. Mas o que está escrito, meus amigos? O que está escrito é isso. Simplesmente como povo de Deus temos que fazer o quê? Temos que obedecer, sim, meus amigos. Deus falou assim, falou, ponto e final. Qual é a minha palavra? Qual é a palavra do doutor? Qual é a palavra do pastor que está acima dessa escritura? Nenhuma, meus amigos. Alguém pode dizer que estou a ser crítico. Nenhum reformador que não atacou os pecados da igreja. Não existiu.
todo profeta é chamado para poder denunciar os pecados, principalmente ainda do seu povo. A nossa igreja não está boa, irmãos. A igreja Adventista do Sétimo Dia não está nada boa. As coisas estão mal. Já chegamos na nossa reta final. Eu vou deixar o primeiro apelo para todas as almas que são vítimas do falso ministério pastoral. Há uma mensagem para vocês. Há uma mensagem para vocês. E a mensagem que Deus tem para vós é a seguinte. No livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Vocês que foram vítimas desses falsos pastores, vos comeram vossos dízimos, vos mentem que trabalham por vocês, mas enquanto que trabalham por interesse não vos amam. Todos esses. Mas há um texto de consolação para vocês. E uma cura, é um antídoto. A primeira advertência é para esses. E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Ciência é conhecimento, diz a palavra de Deus. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, todos aqueles pastores que falarem da verdade eterna, que exalta Cristo acima de todas as coisas, que falam toda a verdade, porque está escrito, o meu povo está a perecer porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Então, todos esses homens que falam a verdade, apreciem esses homens, apoiem esses homens, estejam com esses homens, ouve o que esses homens dizem e pratica também o que esses homens dizem. Por quê? Porque Deus é que prometeu. Como não bastasse, e com inteligência. Então esses homens, esses pastores, com quanto que não tenham muitas das vezes credenciais, mas que têm conhecimento impoluto, longe do erro, que têm também ciência. O que é inteligência? O que é inteligência? Jó capítulo 28, versículo 28, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Ou seja, pastores que enfatizam a vitória sobre o pecado. Todos esses pastores olham para eles. E você, obedeça o que eles vos ensinam. Viverão e terão a paz, meus amigos. Deus tem seu representante em todas as dimensões, em todas as cidades, em todos os países. Há sempre verdadeiros para poder vos guiar nos caminhos corretos. Como não bastasse, há um verdadeiro pastor. Há um verdadeiro pastor. Há o verdadeiro pastor, e o verdadeiro pastor é o bom pastor, que é o próprio Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que está no lugar santíssimo do santuário celestial. Ele é que vai que nos apacenta com verdade presente. Então, esses burladores espirituais, esses gatunos, esses cães mudos que vos têm consumido simplesmente os vossos dízimos e oferta, Deus quer vos dizer o seguinte: desviai-vos dele. Meu segundo apelo vai para todo ministro, todo pastor que está a me ouvir esta hora, que poderá talvez ouvir esta hora. Olha esse texto. Mas Deus não levando em conta os tempos da ignorância. Sabe o que significa, o pastor, os tempos da ignorância? O líder, papo direto. Sabe o que significa tempo da ignorância? Você, teólogo, conhece o tempo da ignorância? Quantos textos que já vieram na tua mente sobre ignorância? Ah, meu papá, eu sei que você conhece, ou talvez você não conhece mesmo, sim, mas voltaremos para o texto. Tempo de ignorância é o que está escrito no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Ainda que outro hora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei a misericórdia. Por quê? Porque fiz por ignorância. O que é ignorância? Vai traduzir o texto: na incredulidade. Ou seja, a ignorância, em outras palavras, é incredulidade. Meu amado líder, meu amado pastor, vocês têm sido mesmo muito incrédulos na mensagem de Deus. Por que não estão a pregar verdadeiramente a mensagem da reforma para a saúde? Não, por favor. Não sejam mais incrédulos. Por isso, o texto que nós lemos aqui: mas Deus não leva em conta os tempos de ignorância, ou seja, tempo de incredulidade. Resistiram à mensagem da reforma de saúde.
resistiram à mensagem da vida no campo, resistem muitas das vezes à mensagem da verdadeira educação, resistem muitas das vezes à mensagem da santificação e vitória sobre o pecado. Deus está a dizer o seguinte, meu amado, meu querido, Deus está a dizer o seguinte, que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas antes se arrependam. Sim, antes se arrependam. Sim, antes se arrependam. Mas agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Querido, se arrependa. Deus ainda não rejeitou por completo o seu ministério. Deus ainda pode te usar muito bem, pregando a verdade presente onde você está. Não tenha medo de pregar a verdade porque você vai perder o credencial. Fale a verdade porque Deus te sustentará. Deus não permitirá que todo aquele que é fiel, todo aquele que é verdadeiro, padeça as necessidades. Está escrito na palavra do Senhor que o Senhor, Ele nos colocou nas suas mãos. Ele nos escreveu em suas mãos. Deus nos conhece. Seja fiel ao ministro. Seja fiel ao líder. Não se apostate. Viva a verdade do céu. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. Acima de tudo, meus amigos, Deus nos ama. Agora eu estendo o apelo para todos. Deus nos ama. Não estou contra os pastores. Não estou contra qualquer homem. Não estou contra qualquer indivíduo. Simplesmente estamos contra as práticas do pecado. As práticas do pecado não devem ser justificadas por causa da Bíblia. Por causa da Bíblia. Não. Não estou contra indivíduo. Eu estou contra as práticas dos indivíduos. Deus ama todo pecador e aborrece o pecado. Assim também eu vos amo, meus amigos. Razão pela qual estou aqui. Essas mensagens, elas carregam o selo da aprovação de Deus. Se você tem dúvida, vai no céu perguntar se eu estou a mentir. Então, Deus, Jesus Cristo, nos ama e Ele nos quer bem. Que possamos ir no lugar santíssimo, santuário celestial, para recebermos o seu perdão e vivermos em harmonia com a sua vontade. Unamos os esforços na causa do Senhor pela salvação das almas. Que o Senhor nos abençoe e nos dê forças e abraços. Amém.